Fala, transistas! A aula de hoje vai ser sobre twists. Para quem não sabe, o twist ele é uma trança de dois, ou seja, são duas pernas, mas como vocês podem ver aí, eu vou iniciar como se fosse uma trança. Tem várias formas de iniciar o twist, de fazer, porém eu vou ensinar para você desta maneira e da outra maneira que eu também executo. Essa primeira técnica você vai iniciar normalmente como se fosse uma trança. Lembrando, gente, que executar uma cabeça de treino e gravando não fica com a mesma firmeza que fazendo diretamente com o vídeo do cliente, tá? Então vocês podem observar que a raiz não vai ficar tão apertada assim. Eu senti um pouco de dificuldade para gravar e para estar executando a técnica. Mas enfim, aí vocês vão ver que eu encaixei como se fosse uma trança, inicio normalmente. E aí depois eu vou transformar em um twist, juntando essas mechas e deixando ela em duas. Assim eu posso começar o meu twist tranquilamente. Lembrando que essas mechas elas têm que ter praticamente a mesma quantidade de um lado do outro. Claro que a gente não consegue deixar exatamente com a mesma quantidade, mas o máximo que você puder, que você sentir contato, que tem uma quantidade do mesmo lado do outro, porque aí vai deixar seu twist mais uniforme. Aí você vai torcer para um lado e depois a outra mecha para o anti-horário, né? Então, para um lado que você torce, o outro você vai torcer ao contrário. E aí, toda vez que você for fazer a torção, você precisa dar uma torcidinha na mecha e ir fazendo o seu twist. Eu coloquei essa presilha aí porque evita que o twist rode, né? Então, quando você estiver fazendo o cabelo de uma cliente, você pode usar essa tática para evitar que o twist fique rodando e não machuque o cabelo da sua cliente. Tem pessoas que criam um bicho de sete cabeças com twist, mas ele é muito fácil de fazer. Depois que você pega a manha, já era. E você pode fazer de várias formas. Iniciar já diretamente como twist ou como uma trança, como eu fiz aí nessa técnica. Daí você vai fazer o twist até a ponta. Quanto mais você fizer apertadinho é melhor, porque quando você soltar ele não desfaz e vai estar bem preso. Eu antes não fazia dessa forma, eu fazia mais folgado, e aí quando eu soltava ele ficava todo inchado. E quando você faz ele bem apertadinho, bem rente, né, uma mecha com a outra, uma torção com a outra, você pode soltar ele tranquilamente que ele não vai desfazer. E aí você vai sempre torcendo até o fim. Quando chegar em um momento que você vê que uma mecha tá mais grossa que a outra, você separa, tira um pouquinho, né. A mecha que tiver mais grossa você vai dividir com a que tá mais fina, deixa a quantidade mais parecida possível de um lado e do outro, porque senão o seu twist fica todo torto, cheio de barriguinha, sabe? E aí não fica esteticamente legal, né? Aí você vai, se precisar voltar para você ter uma noção, como eu fiz no vídeo, você volta um pouco, desfaz e aí junta para poder ter uma noção de quantidade de mecha e dividir direitinho. E aí você continua a torção. Quando você sentir que tá novamente uma mecha mais fina que a outra, você vai pegar da que tem mais quantidade, dividir com aquela que tem menos. Assim seu twist não vai ficar torto, não vai ficar feio. E aí sempre essa mechinha que você pegar, você joga pra trás, como eu fiz no vídeo. Porque senão fica uma barriguinha, fica uma coisa feia mesmo assim, sabe? Então, é melhor você fazer dessa forma. Sempre essa mecha que você for separar, você pega a mechazinha que você tá pegando emprestada e joga pra trás. E continua o seu twist desse jeito. E é só twistar até a pontinha que ele não solta por nada nessa vida. Se o twist estiver bem desfiado, claro, né? O jumbo estiver com a pontinha bem desfiada. Se você não desfiar bem o jumbo antes de começar o twist, não tem como fazer twist. Nem trança, nem nada, porque vai ficar tudo desfazendo. Então é importante estar com essa pontinha bem selada. Eu usei o jumbo da African Beauty, que a loja Hair mandou pra mim. É um jumbo maravilhoso para box braid, para twist, para tudo. Eu simplesmente amei, é super macio. E dá uma vida, né, ao twist, a trança. Aí, gente, eu finalizo limpando esse jumbo, mas vocês podem ver que não ficou tanto frizz assim. Geralmente tem alguns jumbos que fica muito frizz, dá um trabalho. E aí eu uso muita pomada para evitar esse frizz, né?
Não dá tanto trabalho de finalizar. Mas daí eu não senti muita dificuldade não. Rapidinho eu limpei, foi super tranquilo. Limpa bem o frizz desse twist todinho, do início ao fim. Onde tiver fiozinho pra cima, você limpa, porque isso no resultado final faz toda a diferença. Fica muito mais impecável, fica um trabalho com mais detalhe, né, com mais cuidado. E fica perceptível quem vê, né, esse resultado. Essa pontinha aí, se você quiser, no fim, você pode cortar um pouco quando você finalizar. No caso, o cabelo da sua cliente, dá pra gente fazer um cortezinho, assim, com muito cuidado pra não desfazer o twist, tá? E aí, é isso, gente. Não tem nenhum mistério em fazer twist. É básico mesmo, é muito fácil. Mas eu vou ensinar uma outra técnica pra vocês, que tem pessoas que acham mais fácil assim, né? Agora, vamos ao resultado. Foi assim que ficou o nosso twist. Lembrando, gente, que esse jumbo eu reutilizei. Eu já tinha feito um twist com ele pra conhecer a fibra e tal. Aí eu reutilizei. Mas vocês vão poder ver que o outro twist que eu fiz ficou mais limpinho. Mas é testes, né? Então eu tive que reutilizar a fibra porque eu não queria abrir outro pacote pra poder tirar. Então aí já vamos pra segunda técnica. Como funciona? Eu fiz uma trança com o próprio cabelo da boneca. E aí passei o jumbo por dentro com agulha de crochê brace, tá? E aí eu passei uma quantidade considerável que cubra essa trança, que esconda essa trança da base. E você já inicia twistando, você não vai fazer uma trança, tá? Aí uma mecha vai esconder a trança, vamos dizer assim, da cliente, que é natural do cabelo dela. E a outra mecha você vai também twistar pro lado contrário. Sempre uma mecha para um lado, a outra mecha para o outro. Para assim elas grudarem e ficarem presas, né? Dar aquela firmeza e não desfazer. Então, toda vez que você for fazer o twist, você tem que lembrar dessa dica, ok? E é isso, você vai fazer o twist até a ponta. Sempre firme, vocês podem ver que minha mão aí tá bem firme. Firmeza, gente, não é apertar a cabeça da cliente, tá? É totalmente diferente. Firmeza é você... Olha lá, como eu tô segurando, ó. Eu vou mexer na câmera agora pra poder organizar a imagem, mas minha mão tá lá firme no twist, entendeu? Se eu soltar aí, como tá no início, ele desfaz. Então, se você precisar em algum momento soltar o twist, bota uma presinha bem onde você terminou, onde você parou, e aí vai fazer o que tem que fazer e volta pra continuar seu twist. Se você soltar, ele vai desfazer. Então, aí você vai twistar até o fim, como o outro, né? A única diferença aí foi o início. O outro eu iniciei como uma trança, esse eu reiniciei diretamente como um twist. Aí fica a seu critério o que você prefere utilizar. Eu utilizo ambos, depende muito do cabelo da cliente, da textura, enfim. Aí eu dei uma prendidinha pra poder pegar na câmera, senão eu ia ter que ficar toda trocando a câmera de posição. Mas você não precisa fazer isso na cabeça da cliente, não, pelo amor de Deus, senão vai doer. Aí é só mesmo que a boneca não vai reclamar comigo. Aí, você sempre ia se atentando se a mecha tá muito grossa de um lado do que do outro. Sempre tente ao máximo deixar uniforme. Você vê que essa fibra, ela não foi reutilizada, então a fibra que eu peguei diretamente do pacote, eu fui trançando. E vocês podem ver que tá bem, o twist ficou bem mais bonito, né? Bem mais, esteticamente falando, bonito mesmo, assim, arrumadinho, retinho. O outro, como eu já tinha testado, ficou meio coisado, né? Então é importante você utilizar jumbo novo, porque tem cliente que vem com jumbo já, que tá 1000 anos na cabeça que quer utilizar. Então você sabe que isso não vai entregar o mesmo resultado para essa cliente. Eu mesmo não aceito, né? Eu prefiro trabalhar com jumbo novo, porque o resultado é totalmente diferente. Nessa parte que o twist ele está um pouco as pontas ásperas, você pode estar utilizando uma pomada modeladora para ajudar a não precisar você fazer uma finalização com a tesoura para estar cortando. A pomada ela ajuda muito, demais nessa questão. Eu mesmo não sei viver sem pomada. Eu não usei aí nesse momento do vídeo porque não achei necessário, mas em uma cliente eu usaria, entendeu? Sempre eu uso a pomada modeladora para fazer as tranças, o twist, porque eu acho que dá uma finalização melhor e é menos trabalho, é mais prático. Você não precisa ficar parando para aparar as pontas do frizz, né, que sai ali do jumbo. E aí, meus amores, esse é o resultado do twist que a gente já iniciou direto sem a trança.
E aí, se você gostou dessa aula, deixe seu comentário, seu like e compartilhe com seus amigos. É importante que você ative as notificações aqui do canal para receber as próximas aulas e os próximos vídeos, tá bom? Deixa aí no comentário se você já sabia essas técnicas, se você já conhecia, tá? E me ajude a engajar para poder alcançar mais e mais pessoas. Obrigada pela sua atenção.